Adorando com essa canção que o louvor estava ministrando. Há uma presença muito forte aqui, mas também há uma resistência muito forte. Mas a luz de Deus, ela vai desfazer tudo que é trevas, tudo que é resistência maligna, em nome de Jesus. Você precisa desfrutar dessa presença. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa sentir o toque dele no seu coração. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Cante isso. Sim, Deus. Olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, e nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. Sabe, queridos, quando a gente passa um tempo na presença de Deus, essa canção ela passa a se tornar cada vez mais verdade em nós. Quando a gente passa um tempo na presença e a gente acessa a glória que foi cantada, a gente acessa o Santo dos Santos, a gente acessa a pessoa de Deus, um ambiente sobrenatural que é além daquilo que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, aquilo que é natural, mas é um ambiente sobrenatural. Essa canção passa a se tornar cada vez mais verdade. Nada mais a gente se importa, nada mais satisfaz. A gente não quer mais sair da presença. Feche seus olhos um pouquinho. Nós cantamos uma canção que dizia: quero olhar na face daquele que eu amo. Feche seus olhos. Imagine se você estivesse vivido na época de Jesus e você fosse um dos discípulos que estivesse com ele. Ou imagine então se Jesus aparecesse para você em algum lugar da sua casa, ou nesse culto, ou em qualquer lugar. Tente imaginar se Jesus se materializasse e aparecesse para você. O que você faria? O que você faria? Sabe, nada mais iria importar. Você não teria pensamentos, você não teria olhares, você não teria preocupações, você não teria nada. Nada te tiraria daquele lugar. Mas a gente vive por fé e não por vista, queridos. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. O véu foi rasgado, é possível acessar a Ele. É possível acessar a Ele todos os dias. É possível acessar essa presença e olhar na face dEle. Aleluia.
impossível. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face. Cante, querido. Na presença. Diga isso pra ele. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Em tua presença. E mostra-me tua glória. Mostra-nos tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Isso. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Aleluia. Deus. Queridos, quando a gente acessa a presença, nem pregar a gente quer mais. Não que não precise pregar, mas é que É o melhor lugar para estar. é só isso que nós precisamos. A presença nos transforma, a presença nos alinha, a presença nos constrange, a presença ela nos leva para o lugar do centro da vontade de Deus. Nós só precisamos ficar um pouquinho mais na presença. Um pouquinho mais na presença. É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para vai chegar um tempo, queridos, nós não vamos mais conseguir nos conter. Vai chegar o tempo onde nós vamos ter dias e nós não vamos mais conseguir ir embora, porque a glória de Deus vai vir com peso e vai nos fazer se prostrar, e ali nós vamos ficar, e quando nós nos levantarmos,
nós não seremos mais os mesmos. Eu creio que esse tempo já está acontecendo, já está chegando. Nada mais importa. Onde só há lugar para Ele, não há mais lugar para o homem, não há lugar para nossas vontades, para aquilo que achamos, pensamos, para os nossos conceitos. Só lugar para adorar a Ele, contemplar a beleza dEle. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar assento em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Se puder trazer uma aguinha para mim. Aleluia. Nós vamos falar de um Deus grandão, amém? Diga aí, Deus é grandão. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 40. Oh, Jesus, como é maravilhoso, Senhor. Isso é só vislumbres, querido. Vislumbres. Tem uma canção que diz assim, eu não sou cantor, né? Sou levita de banheiro. Mas eu gosto, quando eu canto para Ele, no meu carro, Ele vem, querido. Ele vem. Porque Ele não está interessado em performance, mas no coração, amém? E tem uma canção que diz, acho que é assim: essas só imagens, vislumbres do que sempre vou estar fazendo. Essas só imagens, vislumbres do que sempre vou estar fazendo, pois eu fui feito para comunhão. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para adorar a Ele, para estar com Ele. Nós vamos passar a eternidade inteira com Ele, amém? Então nós, sabe, se a gente anseia estar na eternidade com Ele, nós temos acesso a Ele aqui, à presença dEle. Nós não precisamos ter pressa de sair da presença. Isaías 40, versículo 1. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Aleluia, Jesus. Versículo 12. Isaías 40, 12 diz assim: quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Amém? Eu li nessa versão aqui, esse texto, os outros textos eu vou ler nessa versão, mas esse texto de Isaías eu quero ler na NVI, mais uma vez com você, que ele fica um pouquinho mais claro. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou o peso dos montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? E no 15 diz assim: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia.
Esse é o nosso Deus, querido. Essa é a grandeza do nosso Deus. O texto diz no versículo 15 que as nações são como a gota que sobra num balde. Para eles são como o pó que resta na balança. As ilhas são como um grão de areia. Eu li esse texto essa semana, ou semana passada já. E isso tem, sabe, é como se Deus trouxesse sobre mim uma intervenção divina que me fez compreender algumas coisas que eu não compreendia. E eu tenho meditado sobre isso. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração com você. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Eu creio que vai ser libertador para a sua vida, amém? O que nós vamos comentar. Então Deus, Ele é grande, Ele é infinito. E nós sabemos que Ele é ilimitado, amém? Nós sabemos que Deus é ilimitado. Nós somos limitados, né? Quando nos comparamos com Deus, nós somos muito limitados. O ser humano é muito limitado. Ele é limitado por falta de conhecimento de Deus. Mas nós também somos limitados na compreensão de Deus. Nós temos limitações da maneira de enxergar Deus, da maneira de conhecer a Deus, mesmo lendo a sua palavra, mesmo conhecendo a palavra, mesmo fazendo teologia, ainda assim, nós temos algumas dificuldades na compreensão de toda a grandeza, a altura, a largura e a profundidade de Deus. Você concorda comigo? Porque Deus, Ele não dá para colocar numa caixinha e explicá-lo. Então nós temos algumas limitações na compreensão de toda a grandeza de Deus, mas porém Ele deixou a sua palavra para que a gente compreenda aquilo que Ele desejou que a gente compreendesse dEle. Você também concorda comigo? Porque tudo aquilo que Ele desejou se revelar ao homem, Ele deixou na sua palavra para nós. E essas limitações que a gente tem, isso interfere às vezes, da forma como buscamos, da forma como adoramos, na forma como cremos, na forma como confiamos, na forma como desfrutamos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Isaías 58, do 8 ao 11, eu vou ler só o 8, diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente consegue imaginar, pensar, arquitetar na nossa mente, produzir, sonhar, visualizar, tudo isso, a Bíblia diz que Deus, Ele tem muito mais do que isso para nós. Muito mais. Mas as nossas limitações às vezes nos impedem de compreender essas verdades. A Bíblia é repleta de promessas e muitas vezes nós não entramos nessas promessas, não desfrutamos dessas promessas. Devido à forma limitada como compreendemos Deus, e principalmente, queridos, é onde eu quero entrar, devido a algumas crenças limitantes. Algumas crenças limitantes que a gente possui inconscientemente às vezes dentro de nós. O que são crenças limitantes? Eu não peguei aqui um significado, completo disso, mas eu coloquei aqui para que você entenda numa linguagem bem básica. Crenças limitantes são formatações que fomos submetidos na nossa mente durante toda a nossa vida. Sabe quando você formata o seu computador, seu celular? Crenças limitantes são formatações que a gente adquiriu no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa infância, e elas foram se tornando crenças
e crenças limitantes. Quando a gente fala no contexto da teologia da cura e libertação, eles trabalham muito na quebra dessas crenças limitantes. O pastor Marcelo é o pastor de cura aqui da igreja, ele trabalha muito em cima disso. E só para você entender o poder de uma crença limitante, que a gente é submetido a essas formatações. Um dos casos, o pastor Marcelo, geralmente, o pessoal que trabalha com cura, quando eles aconselham alguém, vão conversar com alguém, a primeira coisa que eles procuram saber, um cristão, falando de crente, já depois de entender o Evangelho, a primeira coisa que eles procuram saber, ou até mesmo sem compreender o Evangelho, é se a pessoa, ela enxerga Deus como Pai. É a primeira coisa. Porque dentro dessa linha, é muito comum a gente entender que quando a gente foi criado, algumas pessoas numa família disfuncional, por exemplo, como eu fui, onde os pais se separaram, a figura do pai não foi presente no lar, é muito comum, não é 100%, mas é muito comum dessas pessoas que foram criadas nesses ambientes não conseguirem enxergar Deus como pai, não conseguir se relacionar com Deus como um pai, quando não tiveram a figura de pai, porque a mente delas foi formatada sem essa figura, e agora ela tem dificuldade, ela tem limitações em se relacionar com Deus como pai. Então é preciso fazer todo um processo com essas pessoas, para que elas então se relacionem com Deus como pai delas. Só para você entender como as crenças limitantes interferem no nosso relacionamento com Deus. Mas não só em famílias disfuncionais, não, até mesmo em famílias funcionais, famílias com instruções. Mas às vezes a gente é submetido a misérias, ou a falências, ou a escassez, ou é submetido a situações difíceis, e essas limitações, essas situações, elas vão criando uma mentalidade em nós de escassez, de miséria, de pobreza, e a gente às vezes pensa muito pequeno a respeito do mundo, a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, por causa disso. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele vê as nações como uma gota no fundo de um balde, mas às vezes, quando a gente está diante de uma situação, nós não conseguimos enxergar Deus nessa forma grande e poderoso para intervir e mudar as nossas vidas, por causa de crenças limitantes que fomos adquirindo. Algumas palavras que recebemos, dificuldades financeiras. Eu queria até entrar um pouquinho nessa linha da questão financeira, da questão de progresso, da questão de avançar, da questão de conquista. Ainda que eu tenho uma ojeriza, se é que é assim a palavra, a teologia da prosperidade, a triunfalismo, a teologia coaching, eu não gosto disso, eu não prego isso. Mas existe uma prosperidade bíblica, existe promessas de Deus para que a gente desfrute daquilo que Deus tem para nós, amém? Como o Edemilson falou, o pastor Léo nos dízimos, eu já ouvi ele falando algumas vezes, que ele profetiza que daqui sairão jovens milionários, amém, queridos? E Deus não tem problema em tornar alguém milionário, Deus não tem problema em dar uma ideia criativa, uma ideia milionária para você. Tudo que Ele quer é o nosso coração, e se Ele tiver nosso coração e Ele colocar riqueza nas nossas mãos, o reino será tocado através de nós. Mas às vezes nós temos problema com isso, nós temos problemas em buscar o que Deus também tem para nos dar. É diferente a minha mensagem hoje, que eu quase nunca prego dentro dessa linha, mas eu quero pregar dentro dessa linha hoje. Não, a gente entende que a presença é mais importante do que qualquer outra coisa, queridos. A gente não busca Deus para ter, não busca Deus pelo que Ele pode dar, a gente busca Deus pelo que Ele é, amém? Mas Ele é um Pai,
E Ele tem prazer. Eu sou pai. Quem é pai aqui? Tem bastante pai aí hoje, né? Quem é pai sabe. A gente se alegra em dar um presente para os filhos. Não é verdade? A gente fica feliz em poder presenteá-los. É como se... E ver o rostinho, ver a alegria. Hoje a minha filha, eu levei lá no mercado... E ela queria um joguinho lá, tipo o Trunfo. Não sei se quem é dessa época aí do Trunfo, né? Agora tem de dinossauro. E ela ama dinossauro. Só que o jogo é para 8 anos. Ela não entende, não sabe ler ainda. Aí eu pensei, vou ter um trabalhão danado para poder, né, jogar com ela, né? Então eu disse, não, filha, ainda não. Vou te dar outra coisa, então. Aí fui procurar alguma outra coisa de dinossauro no mercado. Achei um kitzinho com 2 Kinder Ovo. Com dinossauro. Quando ela ganhou, o sorriso dela, gente. Aí eu e minha esposa olhamos um para o outro assim, né? E numa mensagem de código ali, a gente se comunicou, né? Olha como ela ficou feliz com um simples presente. Então, um pai gosta de presentear. Deus gosta de presentear os seus filhos. Deus tem promessas para nós. Promessas grandes. Amém? Posso ouvir um amém? Promessas grandes. Né? Há muitos jovens aqui que têm toda uma vida pela frente, tem toda uma trajetória de preparação, de formação, de atuação, tanto no reino, no meio corporativo, em tantas áreas, que o Senhor vai apontar, que o Senhor vai direcionar, para que posicionar estrategicamente cada um de vocês num lugar de conquista, para que ali o nome dele seja glorificado. E se a gente pegar para a gente entender as crenças limitantes, como elas são poderosas, se a gente fizer um contraste com a África, eu estive lá na África em abril, e existe o africano da cidade e o africano da selva. Nós fomos também na selva. Lá as crianças crescem lá, elas não vão para a cidade. Elas não sabem que existe um trabalho para que elas possam trabalhar e ganhar um dinheiro para comer. Elas não sabem o que é. As crianças tudo doente, os olhos amarelos. Você vê que elas estão doentes com febre, mas elas não sabem o que é um remédio. Elas não conhecem. As mães também não. E se elas ganharem uma cartela de remédio, elas vão comer tudo, porque elas estão com fome. Então você vê que essa criança, ela tem uma mente muito limitada de tudo que o mundo tem a oferecer a ela. E também do que Deus tem a oferecer. E assim somos nós, queridos. Às vezes nós temos a informação hoje, vivemos no Brasil, vivemos num país maravilhoso. Mas às vezes temos limitações em compreender a grandeza de Deus. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro, eu morava com meu pai, eu morei um tempo com a minha mãe, depois eu morei um tempo com meu pai. Meu pai era pedreiro, e ele, desinformado, desatualizado de tudo, ele era muito limitado, e ele transferiu essa limitação para nós. Lógico que depois de adolescente, jovem, você vai se descobrir, né? Você vai ter amigos e acesso a outras coisas. Mas eu lembro que a gente ia no mercado e ele comprava tudo do mais barato. Tudo, mas tudo mesmo. Era comprinha. E nada contra comprar do mais barato. Eu também compro do mais barato ainda hoje. Mas sabe o que é assim, nunca... Eu lembro de uma ocasião, queridos. Ele comprava sempre a maionese soia. Nada contra a maionese soia. Eu como maionese soia, não tem problemas. Mas eu queria tanto uma Hellmann's às vezes, queridos. Eu olhava para aquela Hellmann's e a boca até saía água da boca. E ele comprava soia. Depois que ele morreu, eu me converti. Eu casei. Eu tive agora as minhas despesas. Eu comecei a entender ele. Eu entendi ele. Eu entendi em partes ele, né? Que ele dava o que ele podia, o que ele entendia, e enfim,
A questão não é o ter o melhor ou o pior. A questão é a gente ter uma mentalidade limitada. Eu lembro que passava avião em cima de casa, né? E às vezes passava alguns mais baixos, assim, com teco-teco, aqueles barulhos, né? E a gente corria, olha o avião! Não tem assim, já aconteceu com você também quando era criança? Aí você corre para ver o avião. Aí você viu o avião, aí minha casa ficava bem na rota que os aviões passam para pousar em Navegantes. Então todo dia a gente via. Aí eu ficava imaginando aqueles aviões, mas as conversas eram que seria impossível andar de avião. E aquilo ficou na minha mente, que andar de avião era uma coisa longe, impossível. E hoje a gente sabe que é tão fácil, né? Você junta um dinheiro, parcela em 10 vezes, vai lá na van. Não é difícil, quem nunca voou, né? Não é difícil você realizar algumas coisas. Mas até que você faça a primeira vez, eu fui andar de avião, voar de avião, né? Agora faz uns 3 anos que o pastor André me deu essa experiência. Mas até ali eu tinha uma mente limitada, que eu achava que não era. Ainda que eu tinha promessas, né? Profetas diziam que eu iria pregar o evangelho em alguns lugares, nações, e blá blá blá. E aí vinha um outro amigo meu que também tinha promessas, contava e disse assim: então a gente fala isso para todo mundo. Eu era bem incrédulo, né? Mas ele também tem promessas, amém? Então, e hoje já se cumpriu essas promessas, a gente já voou algumas vezes, e é tão simples. Aí eu já quis dar oportunidade para minha esposa também, porque daí a minha mentalidade de que aquilo parecia tão longe, já não é mais tão longe. Aí eu disse: não, então eu vou dar essa oportunidade para minha esposa, agora eu quero dar para minha filha. Mas a gente cresce, queridos, e dentro do evangelho, com uma mentalidade limitada, escassez, miséria, pobreza, e não consegue sonhar às vezes com coisas grandes. Nós temos uma tartaruga lá em casa, daquelas de aquário, e você sabe que se você soltar ela numa lagoa, ela fica grande assim, né? Mas dentro do aquário ela está desse tamanhinho, e ela não passa daquele tamanho, porque ela alcançou a proporção máxima do que aquilo que está ao redor dela proporciona para ela crescer. E nós vamos soltar ela numa lagoa em nome de Jesus agora, para que todo o potencial que está nela cresça e ela alcance as proporções daquilo que ela foi criada para ser. Nada contra se você quer manter a sua no aquário, mas Deus me mandou libertá-la. Mais do que nunca eu quero libertá-la, para que ela cresça e ela alcance toda a proporção do que Deus planejou no DNA dela, para que ela alcance. Eu não quero ser alguém que vai impedir ela de alcançar isso. É uma simples tartaruga. Mas isso fala muito conosco. Às vezes as formatações que nós somos submetidos no decorrer da vida, elas preparam a gente para viver dentro de um espaço só. A gente não consegue ir além do que aquilo, irmãos. A gente não consegue pensar mais. A gente tem até medo de pensar maior. Principalmente a gente que quer viver o reino na íntegra, né? Não quer entrar por esses caminhos tortuosos, essas teologias furadas. A gente às vezes tem até medo de pensar grande, como se isso fosse ofender a Deus. Como se Deus fosse ficar ofendido. Eu estou tendo uma preocupação agora até com a minha filha, de como eu digo os nãos para ela. Porque é muito fácil da gente simplesmente dizer assim: não, é muito caro. Não, isso ali o pai não pode comprar. Isso ali tu não pode ter. E ela precisa ter os nãos também. Os nãos e o não pode, e a gente não tem condições mesmo. Ela também precisa passar por isso, porque é uma realidade. Ela precisa ser ensinada naquilo que é realidade também. Mas eu preciso tomar um cuidado para que isso não torne a mente dela pequena. E ela achar que ela não pode nada, que ela não pode ter nada, que ela não pode alcançar nada, que tudo é caro.
Isso é uma preocupação minha que eu estou tendo agora. Para tentar ensiná-la a ela, porque eu quero fazer de tudo para que ela tenha uma mentalidade aberta. E como a tartaruga, o DNA que Deus colocou dentro dela, ela cresça e ela alcance todo o potencial que Deus colocou dentro dela e ela viva nessa terra. Então, eu tenho entendido que às vezes, gente, a gente tem deixado de desfrutar de tudo que Deus pode fazer devido a essas crenças limitantes. A gente acha que vai ofender Deus. Esses dias eu estava orando por algumas coisas financeiras, assim, um bem, um imóvel, por exemplo. E aí eu fui condicionar, eu fui orar, eu disse: Deus, eu queria uma casa maior e tal, assim e tal. E na minha mente veio um valor da casa. Entenda, queridos, abre o seu coração para receber isso, porque isso talvez vai destravar você. Eu acho que eu nunca mais vou pregar sobre isso. Não é a minha pegada, eu não gosto de falar dessas coisas, mas Deus me impulsionou para isso, não sei porquê. Talvez tenha alguém que precise ouvir isso essa noite. E aí eu condicionei a minha mente para pensar num valor, e eu disse: Deus, pode ser uma casa desse valor. Um valor muito baixo. E aí Deus disse assim, no meu coração, né? Veio a impressão: Deus não contabiliza valor, querido. Não existe valor para Deus. Não existe real, dólar, euro. Não existe valor, não existe nada, nada tem valor. Isso aqui tem o mesmo valor de qualquer outra coisa, porque Ele é dono de tudo. Então Deus não condiciona valores. E aí eu percebi, sabe o que eu percebi? Quantos aqui já oraram por várias coisas que Deus respondeu? Quantos já pediram algumas coisas financeiras, milagres financeiros que Deus já respondeu? Amém, glória a Deus. Eu também. Sabe o que Deus me mostrou? Que às vezes eu precisava de um valor X, vamos hipoteticamente aqui, R$500 eu precisava, R$600 para ser verdadeiro. Uma vez eu precisei de R$600 para quitar as despesas do mês. Eu trabalho ainda como vendedor. Naquela época o mês foi muito ruim e tal, e eu não aprendi com a minha esposa a não dever nada para ninguém, não ficar devendo. Às vezes a hora digo, como eu sou muito esquecido, né? Porque a maconha causa esquecimento e outras coisas que eu já esqueci. Amnésia e outras coisas que eu já esqueci. Eu fui dependente químico 15 anos. E aí eu digo: Deus, me lembra se eu estou devendo para alguém, porque eu não quero ficar devendo para ninguém. E aí faltava aquele valor. E eu disse assim: Deus, eu sei que Tu podes tocar no coração de alguém, Senhor, para fazer um milagre e trazer esse valor. Eu nunca tinha feito isso, eu não peço dinheiro para Deus. No outro sábado, chegou um irmão e disse: queria te dar uma oferta, cara, mas é a primeira vez assim, que Deus manda fazer isso, eu não sei como é que tu vai receber, né? Eu disse: com as duas mãos. Quase que eu disse: com as duas mãos. Aí eu já aproveitei para ensinar, eu gosto de ensinar. Eu disse: deixa eu te ensinar algo então. Quem foi mais abençoado, eu ou tu? Aí ele olhou sério assim. Aí antes dele responder, não sei se ele ia responder eu, né? Eu disse: você foi mais abençoado do que eu. Porque eu sou abençoado com um valor, mas tu fosse abençoado com a experiência de ouvir Deus. Né, tal. Aí disse: cara, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou 3 vezes ainda, porque eu botei um valor, depois outro. E aí, para resumir, tinha uns R$600 lá que eu precisava pagar. E tantos outros, como você levantou a mão, tantos outros. Eu já pedi trabalho. Uma vez eu trabalhava, eu ganhava R$700. Eu tinha uma Krypton, é uma 100 cilindrada da Yamaha. E aí eu e minha esposa ia para o culto, chuva, pedra, frio, tempestade. Nós ia com aquela motinha. E aí eu disse: Deus, eu queria comprar um carro, Deus. Eu queria que Tu me desse um carro. Mas aí, como eu sou ansioso e não sei esperar, então não precisa me dar o carro. Me dá um trabalho que eu vou ganhar um pouquinho mais, que eu compro o carro, Senhor. Não deu um mês, queridos. Eu deixei um currículo numa empresa,
trabalhava em outra. Aí dia 23 de dezembro, aconteceu uma situação ruim naquele trabalho que eu estava. Eu disse, Deus, eu não quero mais fazer parte disso. A pessoa enganava os clientes, eu que vendia, e o dono enganava, e eu passava por ruim. Eu disse, não quero fazer mais parte disso. Eu, dirigindo a moto, eu orei e disse assim, Deus, toca no coração lá daquele patrão lá, para ele me ligar e me chamar, Senhor, para mim trabalhar naquela empresa. Eu dirigindo, tocou o telefone. Eu parei a moto, atendi. Alô, Fábio? Aqui é o Sidney da Color Sul. Você pode começar com a gente dia 6 de janeiro? Imediatamente aconteceu. E aí eu saí de R$700 naquela época, eu fui para, acho que o primeiro salário deu R$1.900. Eu já fui lá e comprei um carro no outro mês, já sem entrada, sem nada. Já fiz 48 vezes, ansioso, né? E eu acho que comprei o carro. Pagava R$300, sobrava R$1.500 ainda, eu ganhava 700. Destruí o carro, botei gente dentro daquele carro para levar para a igreja, levava embora e trazia, eu acabei com o carro. Porque eu disse para Deus, se Ele me desse condições, eu ia comprar um carro e ia usar o carro para a glória dEle. Mas aí eu fiquei pensando, gente, nisso. Poxa, se Deus deu os R$600, se Deus deu o emprego, se Deus supriu as coisas com valores mais baixos, será que Ele não pode fazer as coisas com valores mais altos? Porque o milagre não é o mesmo. Então entenda isso, eu não estou dizendo para você sair pedindo coisas para Deus. Eu estou dizendo para que a mesma fé que a gente usa para pedir às vezes uma caixa de ovo para comer, pode ser a fé para pedir uma ideia para empreender um negócio, algo que vai revolucionar a sua vida e a vida de outros. É a mesma fé, mas a gente tem a mentalidade pequena e a gente acha, às vezes, talvez você não, eu achava às vezes que pedir algo para Deus grande é avareza, é vaidade, e aí você tem que sondar assim o seu coração para não entrar nesse campo. Mas existe um campo lícito também para que você faça isso. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu estou desviando, Senhor? Será que eu estou desviando agora com esses pensamentos, com essas coisas? E Deus disse que não, né? Eu comecei a pensar, se a gente acha que ofende Deus pedindo algo grande, e aí o Senhor me trouxe um exemplo no meu coração. Imagina você que é bom em algo. Quantos são bons em alguma coisa aí? Levanta a mão. Mas bom mesmo, você sabe que você é bom no que você faz. Um canta, o outro trabalha, talvez no emprego. Eu sou vendedor, eu sou bom como vendedor. Não sou o melhor, mas sou bom. Tu também é bom, né? Como vendedor? Amém. Então, por exemplo, eu sei vender, eu sei... mas vamos usar uma coisa mais prática, assim. Por exemplo, eu sei usar o Instagram. Todo mundo sabe, né? Tem alguém que não sabe usar o Instagram, hein? E aí você sabe usar o Instagram, você sabe postar uma imagem no feed. E aí alguém chega para você e pergunta para você, eu precisava postar uma foto aqui no meu Instagram, mas eu não sei. Aí você diz, não, daqui que eu te ensino, eu sei. Aí a pessoa diz, será que sabe? Não, eu sei. Mas você sabe mesmo? Não, claro que eu sei. Não, mas só um pouquinho. Aí você pega e não deixa. Você age como se ela não soubesse. Você mostra para ela que você acha que ela não sabe. Isso pode ser em qualquer área da vida. Como que você se sentiria? Triste. Eu usei um exemplo bem fuleira, né? Mas assim, se você é bom em algo e alguém te pede, você sabe que você pode ajudar aquela pessoa, mas ela não deposita confiança em você que você pode fazer aquilo. Como que você se sentiria? Ou vamos pegar agora um patrão seu, um gerente, um encarregado. Ele pede para você fazer algo, você sabe que você é capaz,
mas depois ele demonstra que ele não confia que você é capaz. Você não ficaria triste também? Agora pensa com Deus, gente. Deus, Ele pode todas as coisas, e a gente acha que ofende Ele pedindo algo. Às vezes é mais fácil Deus se ofender com a nossa falta de confiança que realmente Ele pode todas as coisas. Quer ver? Vamos entrar num texto aqui para a gente entrar na mensagem. Meu Deus, está na hora de acabar. Oh Deus. Mateus 8, do 1 ao 3. Mateus 8, do 1 ao 3. Se quiser projetar aqui. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Pode passar. E eis que veio um leproso e o adorou. Diga comigo, o adorou. Dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, querido, nesse texto: se existia alguém com crença limitante na época, era aquele leproso. Concordam? Ele não podia chegar perto de ninguém, ninguém podia chegar perto dele, ele vivia sozinho, isolado. Para ele... E ele tem a oportunidade de estar diante de Jesus, e ele nos ensina uma lição aqui, sobre adoração. Ele ensina uma lição sobre adoração. O texto diz que ele se aproxima de Jesus e o adorou, dizendo, ele não adorou cantando, ele não adorou dizimando, ele não adorou orando, ele o adorou dizendo: Senhor, se queres, podes me curar. Ou seja, a confiança no que Deus pode fazer é uma adoração a Deus. É uma adoração a Ele. E terceiro, qual foi a dificuldade dele? A dificuldade dele foi saber se Deus queria curá-lo, se Jesus queria curá-lo. Ele creu que Jesus podia, mas a dificuldade dele era se Jesus queria. Se queres, podes me curar. Ou seja, a gente tem a mesma dificuldade às vezes. A gente crê que Deus pode tudo, amém? Amém, queridos? Mas às vezes nós não nos parecemos limitados como Ele, não crendo que Ele de fato quer. Quantos aqui... não vou pedir para levantar a mão, porque algumas pessoas ainda ficam constrangidas com isso. Não deveriam. Mas, por exemplo, tem pessoas aqui que não são batizadas com o Espírito Santo. Você crê que Deus pode te batizar, mas às vezes você não crê que Ele quer, porque você não foi batizado ainda. Então você começa a achar que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, que Deus tem alguma coisa. A gente crê que Ele pode todas as coisas, que Ele pode nos curar. A gente crê que Ele pode nos libertar de uns vícios. A gente crê que Ele pode levantar um paralítico. A gente crê que Ele pode tudo. A gente só não crê que Ele quer às vezes. A gente tem essa dificuldade. Nós colocamos limites em Deus por causa dos limites na nossa mentalidade, por causa das formatações nossas. Nós começamos a enxergar Deus de forma limitada do que de fato Ele é e Ele pode. Na morte de Lázaro em João, se puder projetar João 11, 39 ao 40. Na morte de Lázaro, diz assim, Jesus disse: tirai a pedra, Marta. Oh não, desculpa, tem um ponto ali, né? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Próximo. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus?
Ou seja, Jesus disse: tirai a pedra, ponto. Tem um ponto ali. Mas Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Ou seja, o judeu acreditava que até o 3º dia um morto podia ressuscitar, porque poderia estar com algum tipo de doença que eles não conheciam, e até o 3º dia ele pudesse voltar à vida. Mas no 4º dia não. No 4º dia, então a gente sabe que Jesus esperou 4 dias justamente com um propósito. Mas a questão não é essa que eu quero entrar. A questão é que Jesus mandou tirar a pedra, e ela colocou limites para Deus. Ela disse: mas não, Senhor, já é 4 dias. E aí o que ele responde? Na linguagem brusquense, no texto diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Na nossa linguagem ele diz assim: Marta, eu já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas ela limitou Jesus, ela limitou o poder de Jesus, porque ela era limitada na sua mentalidade, queridos. Ela era limitada. Se nós limitamos a Deus, que, como diz o texto, tem as nações como a gota do fundo do balde, a poeira da balança, as ilhas como um grão de areia. Se nós limitamos a Deus como o leproso, como Marta, quanto que talvez nós não limitamos a nós mesmos? Quanto que talvez nós não limitamos a nós mesmos? Sabe, quando eu me converti, que eu era viciado em drogas e tal e coisa, se tem uma coisa que o Senhor colocou dentro de mim desde o início, depois que Ele revelou para mim a obra da cruz, e Ele me mostrou que Ele acreditava em mim, porque ninguém mais acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava em mim naquela época. Eu era viciado em crack, pesava 54 quilos. E Ele me mostrou na obra da cruz, quando Ele revelou a obra da cruz e me salvou, me regenerou, aleluia. Ele me mostrou que Ele já acreditou em mim antes da fundação do mundo. Antes dele ter ido para a cruz, na cruz, e hoje vai acreditar sempre. E isso me fez acreditar em mim. E foi o gatilho principal da minha mudança, porque eu comecei a acreditar em mim também, que eu conseguiria em Jesus todas as coisas. E eu vejo tantas pessoas às vezes que não conseguem sonhar, não conseguem acreditar, não conseguem visualizar algo futuro, queridos. Algo grande. Sabe, eu creio que nós vamos viver um avivamento. E se você não crê, não importa, eu creio por você. Eu creio e pronto, e eu vou viver e pronto. Sabe, a gente tem que ter esse ímpeto de confiar em tudo que Deus pode fazer. Mas a gente tende a se posicionar e ficar na mentalidade limitada, nas formatações das nossas vidas. Quanto que nós limitamos nossos dons, talentos, nossas vocações, a nossa capacidade de produzir, a nossa criatividade, nosso potencial, queridos. Sabe, eu olho para vocês, quanto potencial, quanto que Deus vai tocar o reino através da vida de cada um de nós. Quantas coisas nós vamos realizar. Mas a gente é imediatista, a gente é pessimista. Sabe, a gente só precisa crer nas promessas. Eu sei que às vezes a gente não crê. Eu também fui incrédulo no início. Mas hoje eu não sou mais. Eu acredito. Sabe quando que a gente tem dificuldade de... O Senhor me falou hoje à tarde isso, quando eu estava reescrevendo algumas coisas. A gente tem dificuldade às vezes de visualizar as coisas grandes e pedir coisas grandes para Deus. Lógico, entenda uma coisa, que tudo precisa estar no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, né? Isso você já tem base para isso.
Mas a gente precisa pensar grande, sabe? Deus deu uma palavra para uma nação. Cara, acredita, pega ela, agarra e vai caminhar sobre ela. Quantos têm palavras de Deus aqui para suas vidas? Quantos têm palavras de Deus? Se você caminhar, pegar essa palavra e caminhar nela, você vai viver uma experiência sobrenatural. Sabia disso? Pedro recebeu uma palavra de Jesus. Jesus disse, ele disse, Pedro, Jesus, é tu que está aí no mar. Se és tu, diga que eu vá. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro, ele caminhou sobre uma palavra de Jesus. E ele viveu uma experiência sobrenatural. Não foi o que sustentou ele sobre as águas, foi a palavra de Jesus. A palavra, se você tem uma palavra, caminhe sobre ela, creia nela. Deus não tem prazer na incredulidade, queridos, mas tem prazer na fé. E Ele disse que se a nossa fé for como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como. O grão de mostarda é o menor dos grãos, pequenininho. Mas se for como um grão, que uma vez que ele é plantado, ele germina, ele cresce, ele se torna uma árvore. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Que a nossa fé precisa ser exercida. Por mais pequena que ela possa parecer ser, ela precisa ser exercida. Quer ver uma coisa? O louvor pode chegar aqui, para nós acabar. Os discípulos, quando eles estavam no barco e teve uma tempestade, eles duvidaram, eles ficaram com medo. O que Jesus disse para eles? Jesus disse assim, ó, Mateus 8:26. Homens de pouca fé. Diga comigo, pouca fé. Para quem que Jesus falou? Para os discípulos, aqueles que caminharam com Ele. Homens de pouca fé. Para a mulher com a filha possessa, a mulher cananeia, em Mateus 15, no verso 25, ela diz, então chegou ela e adorou-o novamente, dizendo, socorre-me, porque ela confiava que ele era capaz. E no 28 diz, então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé, diga, grande é a tua fé. E para o centurião romano, em Mateus 8:10, que tinha o seu servo enfermo, e Jesus disse que iria na casa dele, ele disse, não, eu não sou digno que você entre na minha casa, basta uma palavra e ele será curado. O que Jesus disse para ele? A sua fé é maior do que todo Israel. Não foi isso? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé assim. Diga, tanta fé. Então, a gente precisa entender esses três textos. Para os discípulos, ele falou que eles tinham pouca fé. Mas eles eram os discípulos, eles conheciam a palavra. Para a mulher cananeia, ela era uma gentílica. Ela era gentia, ela não da região, ela pertencia ao povo gentil, ela não era judia. Ela não cria em Deus. Ele disse que ela tinha grande fé. E para o romano endemoniado, para o romano que não tinha nada a ver com a história, ele disse que a fé dele era maior do que todo Israel. Agora, irmãos, o que fez com que Jesus dissesse que os discípulos tinham pouca, que a mulher gentia tinha grande e que o romano tinha muita fé? O que fez? O uso da fé. Porque os discípulos não usaram a fé e eles usaram. É simples assim. A Bíblia diz que Ele colocou uma medida de fé dentro de cada um de nós. A questão é que quando nós usamos essa fé, então ela cresce como o grão da mostarda, ela se torna uma árvore. O segredo não está em ter mais fé ou menos fé, mas está em quanto da fé que eu tenho, eu uso. Crês e verás a glória de Deus. Se pedires algo crendo que já recebesse, assim vos será feito. Tudo é possível ao que crer, irmãos.
Fique de pé. Eu quero orar e eu quero levar você a um entendimento de um novo nível de fé. Para todas as áreas da vida, queridos. Para desfrutar de tudo que Deus tem. A usar a fé, a se desafiar em fé. Porque cada um já possui fé. Nós só precisamos usá-la, exercê-la. Para que então aquilo que é invisível se torne visível. Amém? Feche seus olhos. Quero orar. Eu não vou chamar ninguém aqui hoje. Talvez algumas pessoas aqui precisam de fé. Precisam de um milagre de Deus. Precisam de uma direção que vai ser dada por meio da sua busca em fé. Estão se encontrando perdidas, sem saber o que fazer, para onde ir, que decisão tomar. Talvez algumas pessoas precisam ter experiências com a fé, para crescer nas experiências com Deus. Talvez alguns estão aqui colocando algum familiar diante de Deus em fé. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que toda incredulidade nessa noite, nesse momento, caia por terra, Senhor. Que toda crença limitante, Senhor, de toda mentalidade pequena, Pai, mentalidade que foi submetida a formatações, Senhor, de escassez, de miséria, de pobreza, de incapacidade, aonde não consegue mais sonhar, Senhor, não consegue mais visualizar um futuro, não consegue mais se ver, Senhor, no Teu plano. Em nome de Jesus, Pai, desfaz, Senhor, todas essas crenças limitantes, Senhor. Em nome de Jesus, traz uma mentalidade de reino, Senhor. Uma mentalidade, Senhor, ousada, uma mentalidade, Senhor, grande, Senhor, para acreditar, Senhor, nas promessas, acreditar nos apontamentos, acreditar que tudo é possível, Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho ainda, querido. E adore um pouquinho o Senhor. Que eu quero fazer mais uma oração ainda no final.